Isto, atenção, é muito relativo ao que ele está aqui a dizer, porque houve 5 suspeitos no caso de corrupção, pelo qual ele mesmo é suspeito. Qual é que é a questão? A norma na justiça portuguesa, já desde há alguns anos, não sei especificar, mas eu diria para aí há 10 ou 15 anos, que a norma na justiça portuguesa é, mesmo que a pessoa seja suspeita em determinado caso no período de prisão preventiva não seja as provas reunidas suficientemente dignas ou suficientes para se fazer uma acusação formal, a norma não é continuar em prisão preventiva. A norma é ir para casa. O que não significa que os 5 suspeitos estejam completamente livres de quaisquer consequências judiciais no futuro. Portanto, isto aqui é muito relativo. Muito relativo. Por exemplo, se vocês forem apanhados a fazer qualquer coisa, vamos imaginar, fogem ao fisco, ficam com um escândalo brutal, ficam em prisão preventiva até irem ao tribunal, ou serem ouvidos pelo juiz, depois, caso não haja provas suficientes para formalizar a acusação, e ainda precise de mais investigação, a norma é mandar-se para casa, não é ficar em prisão preventiva. Os indícios de crime de corrupção não foram reconhecidos, os indícios de crime de prevaricação não foram reconhecidos. Agora, aquele parágrafo é um parágrafo que é acrescentado claramente àquele comunicado, diz até mais, além do mais, ou diz uma expressão assim do género, para dar notícia pública de que há uma suspeita sobre o Primeiro-Ministro que está a ser investigado. Eu não sei qual é a suspeita. Ainda hoje não sabe qual é a suspeita. Ainda hoje não sei, ninguém me falou, ninguém me perguntou, ninguém me pôs nenhuma questão, mas eu não faço ideia o que é que seja. Não procura saber. Por amor de Deus. Não me compete a mim procurar saber. Agora, há uma coisa sobre a qual eu tirei uma imediata conclusão. O grau de confiança que os cidadãos têm que ter nas instituições democráticas e, designadamente, na figura do Primeiro-Ministro, não são compatíveis com uma suspeição oficializada. E ele tem razão aqui. Uma coisa é um órgão de comunicação social levantar esta ou aquela dúvida. A oposição de levantar esta ou aquela dúvida. Outra coisa é a mais alta magistrada do Ministério Público emitir um comunicado onde entender dar notícia pública que está aberto um processo quanto ao Primeiro-Ministro. Eu aqui concordo a 100% com ele. Portanto, 6 minutos 5 de entrevista. Primeira verdade. Parabéns, António Costa. Nunca é tarde para chegar tarde. Mas ele aqui tem razão. E a mesma coisa se deveria aplicar a Marcelo Rebelo de Sousa. Porque a partir do momento em que o próprio Marcelo, neste momento, no caso das gêmeas luso-brasileiras, é suspeito de tráfico de influências, se com o Primeiro-Ministro, enquanto carga institucional, isso não é compatível, então, como Presidente da República, a mais alta figura de Estado, muito menos o seria. Portanto, isto aqui, apesar de tudo e apesar de ser quem é o exemplo, ok? Isto é correto. Eu só posso tirar 2 conclusões. Ou as suspeitas são suficientemente fundadas e graves que justificam a sua publicidade. E do seu ponto de vista não são? Ou seja, eu não faço ideia porque eu não sei o que é que suspeita. Há uma coisa que eu sei. Eu sei tudo o que fiz e sei também o que é que eu não fiz. E perante o que eu fiz e perante o que eu não fiz, não tenho a menor das dúvidas que isto acabará tudo. Ou com uma não acusação, ou com um arquivamento se houver acusação, ou no limite com uma absolvição se houver alguma... chegarmos à fase de julgamento. Agora, eu para isso preciso saber do que é que estão a falar. Agora, como eu sei bem, há uma coisa sobre a qual eu não tenho dúvidas. Sei o que fiz. Sei o que não fiz. E, portanto, tenho a minha consciência absolutamente tranquila. Agora, o que também sei, é esse o meu entendimento, é que a figura de um Primeiro-Ministro não pode estar sob suspeição oficializada. Mais uma vez, aqui não concordamos muitas vezes, mas isto aplica-se a qualquer pessoa. Fosse António Costa, André Ventura, Rui Rio, quem lá estivesse, um Primeiro-Ministro não pode estar suspeito deste tipo de práticas criminais. É incompatível. E, portanto, perante essa suspeição oficializada, tirei a conclusão óbvia. Portanto, quando voltei a falar com o Presidente da República, foi para dizer o óbvio. Foi para dizer que ia apresentar a minha demissão, o que depois fiz logo a seguir. Acha que... Agora... é aguardar. Eu quero ir à natureza política também da decisão, evidentemente, mas acha que houve imprudência por parte da Procuradora? Leviandade, a expressão é minha, mas imprudência, pelo menos? Aqui, apesar da postura muito calma do jornalista, eu não me importo com uma postura um bocado mais intempestiva, se quiserem, apesar disso, as perguntas estão a ser bem feitas. As perguntas, até agora, pelo menos nestes primeiros 7 minutos, 8 minutos, estão a ser bem colocadas, perguntas pertinentes, embora eu tenha a minha opinião que esta entrevista serviu basicamente numa tentativa de limpar a imagem de António Costa. Eu tentei não ver praticamente nada, mas o final é irrisório. Aquilo parece uma entrevista nas tardes da Júlia. Aliás, para quem não viu, a Mariana Mortágua foi mesmo ao programa da Júlia Pinheiro. Enfim. Eu não vou avaliar o trabalho da Sra. Procuradora-Geral da República, nem do Ministério Público. Sempre disse à Justiça o que é da Justiça, à política o que é da política.
A única esperança que eu tenho é que a Justiça trate com a diligência possível este caso, que ele seja esclarecido. Bom, é do meu interesse, como é óbvio que isto seja esclarecido, acho que é do interesse geral dos portugueses saberem se podem confiar na pessoa, em quem confiaram para ser Primeiro-Ministro ao longo destes anos. É bom para a imagem internacional do país. É pá, por amor de Deus. É pá, por amor de Deus. É pá, por amor de Deus. E desculpem lá, mas há coisa, é que de tanta coisa que ele podia dizer, e dizer que é bom para a imagem institucional do país, o Primeiro-Ministro demitir-se porque é suspeito de corrupção, porque mostra uma imagem de dignidade, por amor de Deus. Nós abrimos capas de jornais ao redor do globo porque ele próprio está a ser investigado por corrupção. Se não houvesse tanta melindragem dentro do aparelho de Estado governado pelo Partido Socialista, não havia sequer esta descredibilização internacional pela qual nós padecemos há imensos anos. Há 10 anos atrás era José Sócrates que fizemos um buraco financeiro aqui enorme com a crise de 2008 e que posteriormente nos afetou mais ainda com a crise da dívida externa em 2010. E agora é este artista. E depois já vão ver. Eu não vi a entrevista toda, porque queria mesmo reagir aqui, mas como tinha isto a gravar, fui ouvindo assim aos soluços algumas coisas que ele dizia. Ouçam, a quantidade de vezes que ele mais à frente vai referir a questão da pandemia, o homem já anda a falar da pandemia há tanto tempo que eu já nem sei se é a doença do morcego, se é a peste negra. Já nem sei. Porque talvez não tenha noção do impacto internacional que este caso teve. Portanto, acho que é bom que as coisas esclareçam. Eu sei que o tema da justiça tem um tempo próprio, que não é o tempo do noticiário, não é o tempo dos mídias, não é o tempo da vida das pessoas, é o tempo que é. E pronto, eu cá por mim estou conformado, estou magoado, mas estou conformado. E aguardo serenamente que a Justiça tome uma decisão sobre o que é que vai fazer, se vão mesmo avançar com um inquérito, se me vão constituir arguido, se não me vão constituir arguido. Coitado. Não sei. Portanto, olha, como sei exatamente o mesmo que sabia na altura, não posso acrescentar muito. Do que eu ouvi dizer esta manhã e do que eu estou a ouvir dizer agora, eu posso talvez chegar à conclusão que sem o parágrafo, talvez o senhor tivesse esperado pelo final das diligências e pela posição do juiz de instrução. Estou certo ou estou errado? Não lhe posso dizer com certeza, porque é muito difícil saber o que é que faríamos numa circunstância diferente daquela que efetivamente vivemos. Por amor de Deus, companheiro, tu tiveste 17 demissões no teu governo, tiveste um indivíduo que se demitiu 2 vezes e à primeira tu nem o deixaste demitir, viva a democracia e liberdade individual, e agora vens dizer que se o parágrafo não estivesse lá não sabes. Claramente que não te demitias. Tu tiveste um ministro na legislatura anterior que andava a jogar ao GTA na A6 em Évora e que foi indiciado de não sei quantos crimes e era responsável diretamente pela questão de Pedrógão Grande e nem sequer foi demitido. Até ao fim. Portanto, só o parágrafo é que fez com que esta situação toda mudasse significativamente. Caso contrário, neste momento eu estava a fazer uma live stream sobre o António Costa, mas não era para a entrevista da despedida de António Costa. Era para a entrevista de campanha política de António Costa em mais um ano de mandato, porque o governo nem sequer tinha caído. A verdade é essa, por amor de Deus. Já agora, malta, quem está aí que meta like, ok? Quem ainda não meteu e subscreva o canal caso ainda não o tenham feito. Ajuda imenso. Estamos quase nos 60 mil subscritores, portanto, era bonito. Obrigado. E já agora, obrigado ao Miguel Baliza e também ao José Ramos que se tornaram ministros. Um abraço. Um ministro e um presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Certamente darão um melhor ministro do que este e melhor presidente que o Marcelo. Também não é difícil, mas fica ao elogio. Um grande abraço a ambos. Pronto. Que eu ponderei, claro que ponderei, senão não tinha incomodado o Presidente da República às 8h30 da manhã, não teria o Sr. Presidente da República ter tido o incómodo de me receber logo às 9h30 da manhã. Foi uma questão que ponderei, estava a ponderar, com os factos que existiam naquela altura. Depois houve factos novos, que eu não conhecia naquela altura, e que podiam ter contribuído seriamente para que eu tivesse tomado esta decisão, independentemente do comunicado. Está a falar designadamente do dinheiro que é encontrado no gabinete do seu chefe de gabinete. Sim. Não é no gabinete, é na garrafa de vinho do chefe de gabinete. É um bocado diferente. Designadamente. É um facto que só é conhecido... Ao final da tarde. Não, no dia seguinte. É só conhecido no dia seguinte. Poder-me ter levado a tomar esta decisão. E o senhor não o conheceu antes, de facto? Desconhecia totalmente. Epá, eu não consigo. Eu peço, mas eu não consigo acreditar nisto.
O chefe de gabinete, em termos políticos e institucionais, é a pessoa que sabe tudo sobre a pessoa pela qual é chefe de gabinete. O meu chefe de gabinete sabe tudo sobre aquilo que é a minha vida profissional. Quer dizer, eu não tenho um chefe de gabinete, não me interpretem mal. Estou a dizer, se tivesse, em termos institucionais, é assim que as coisas funcionam. E depois, o que eu vejo é uma pessoa a dizer: opá, olha, nem sabia que haviam lá garrafas de vinho com 80 mil euros. O outro tinha 1 milhão de contos no cofre da mãe. Pá, para terem bem noção, 1 milhão de contos em notas e moedas, para estar num cofre, pá, o cofre devia ser muito grande, era uma espécie de macucula dos cofres. E, portanto, este amigo agora, 80 mil euros em garrafas de vinho, quantas garrafas de vinho é que não era preciso para ter 80 mil euros em notas? É que ainda é um bocado complicado, mesmo que sejam de 500, são várias, não é? Portanto, não consigo mesmo compreender, lamento imenso. Ou teria esperado pela avaliação que o juiz de instrução fizesse, não lhe posso dizer. A única coisa que lhe posso dizer é o seguinte, é que no momento em que o comunicado saiu, em que eu tomei conhecimento do comunicado, aí não tive a menor das dúvidas que só tinha um caminho a fazer. Falei com a minha mulher, como quem gosta de ouvir, nestes momentos, é sempre uma voz de serenidade que evita algumas decisões precipitadas, e ela disse-me óbvio que era o que eu tinha a fazer, e foi isso que eu comuniquei ao Presidente da República. E falou... A sério? Pá, eu agora digo uma coisa. Nós podemos não gostar de António Costa, mas fica aqui o meu repto para nós. Faço mesmo questão de oferecer um bolo, até posso ser eu a fazê-lo, que eu cozinho bem, à mulher de António Costa por ter sido a principal responsável pelos vistos pela demissão do marido. Portanto, aqui é Fernanda que se chama, não é? Um grande beijinho para a dona Fernanda da minha parte. Muito obrigado. Boa noite, porque, aliás... Nem Eduardo Descabritas, nem Marta Estemidos, nem João Galamba, ninguém conseguiu fazer o que a senhora fez. Portanto, da minha parte, um grande agradecimento, um grande beijinho, tudo o que precisar, estamos aqui para si. Muito obrigado, a sério, do fundo do coração. Muito obrigado, Dona Fernanda, um grande beijinho e que continue a tomar essas decisões excelentes, estamos cá para apoiá-la. Sempre, um grande beijinho. Com os seus conselheiros políticos, isto é, com os seus... hoje vimos uma reunião do seu gabinete de coordenação. Sim. Falou com algumas daquelas pessoas também, presumo? Claro que falei com algumas dessas pessoas, mas sabe que há decisões que se tomam solitariamente, porque é só o próprio que as pode tomar e tirar as consequências delas. Mas enfim, sobre esse caso, eu acho que agora o que todos podemos fazer é esperar que a Justiça faça o seu trabalho e, como digo, não é por esta circunstância ser-me pessoalmente desagradável que isso afeta, no que quer que seja, a minha confiança no sistema de justiça. Eu distingo bem o que é a atuação do agente A, ou do agente B, ou do agente C, e aquilo que é o sistema de justiça. E o sistema de justiça é um sistema que assenta em quem investiga, em quem acusa, em quem defende e, finalmente, em quem julga. E é no conjunto desse sistema que eu confio e cá estaremos a Procuradora hoje... Exatamente, confia tanto que se meteu em escutas para tentar rompê-lo. O António Costa é uma peça. Alguém estava aí a comentar que isto era o pântano parte 3. Eu acho que isto é pior do que o pântano dos pântanos anteriores. Eu passo-vos a explicar porquê numa pequena análise económica. Na altura do Guterres, em que entrámos no primeiro pântano, estávamos no início daquilo que seria uma recessão estrutural até aos dias de hoje. Mas para todos os efeitos, tínhamos acabado de entrar na zona económica monetária, não na União Europeia, mas no euro, e as dívidas estavam mais ou menos controladas, a dívida pública, o déficit orçamental também, e ainda estávamos um bocado alavancados pelo crescimento dos anos 80 e 90 que o Cavaco tínhamos tido à pala do financiamento dos fundos da União Europeia. Com José Sócrates isso tornou-se mais complicado, porque já entrámos em níveis de endividamento, nomeadamente externos, muito complicados. A carga fiscal tinha vindo a subir progressivamente desde 95 e o poder de compra já não era o que era anteriormente, e tínhamos uma agravante em termos económicos. É que em 95, podemos dizer no início de Guterres, ao passo que nós éramos dos países mais pobres da União Europeia, ou seja, tínhamos mais vantagens no recebimento de fundos europeus, no pós-2004, na grande entrada de 10 países do leste, e Malta e afins, e o Chipre, o que aconteceu foi que nós perdemos essa relevância de pobres, não é? Porque ficámos a meio da tabela. E, portanto, a dependência económica externa que nós tínhamos na própria Europa passou a ser um bocado desvalorizada, no sentido em que fomos ultrapassados no recebimento da necessidade financeira. Portanto, logo uma agravante. Agora, este terceiro pântano é um problema ainda maior no sentido em que a carga fiscal que nós temos hoje em dia é maior do que a carga fiscal que nós tínhamos na altura da Troika. Temos o facto de já estarmos a ser ultrapassados por aqueles países que entraram em 2004 na União Europeia e já passámos uma crise económica de endividamento externo em 2010, quando neste momento o nosso endividamento externo está descontrolado, temos um saldo orçamental mais ou menos controlado, verdade seja dita, com excedente, mas
o crescimento económico está estagnado e mesmo assim viemos de uma quebra muito grande na questão pandémica. Portanto, isto é pior do que a situação do Guterres, inequivocamente, e consegue ser ainda pior do que a questão de Sócrates e da Troika, mas sem sombra de dúvidas.